Olá, olá, no ar, programa Pet News, programa feito para você que ama animal, por quem ama animal. Não tem jeito, a gente vai sempre falar dos animais e falar com muito conteúdo, bate-papo sempre muito inteligente, bate-papo sempre de muito conteúdo para agregar no seu dia a dia, na sua rotina com o seu pet. Vai lá, chama, curte, compartilha, avisa a turma que está começando o Pet News aí para a gente ter aí você participando cada vez mais com a gente e todo mundo que ama o pet. Hoje a gente vai bater um papo sobre os gatos, sobre os felinos. Olha, os felinos amados, muito amados por uns e às vezes com um preconceito bobo por outros. Que aí depois eu vou até passear. Tudo que dá errado é gato. Ah, o ladrão é gatuno, quem rouba energia está fazendo gato, quem falsifica identidade é gato também no futebol, tal. Então, uma sacanagem com nossos felinos que, putz, olha, quem convive sabe o quanto apaixonante é. E eu estou trazendo um expert aqui para bater um papo com a gente, médico veterinário Alberto Nunes Silva. Ele é médico veterinário formado aqui em Santos, na Unimonte, né, na Universidade de Montserrat, que já mudou, agora é a Universidade São Judas. Campus Unimontes. Campus Unimonte. Fez residência em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais na Unifran, em Franca. Poxa, eu tenho um carinho. Passei no mestrado lá e acabei não dando continuidade. Um abraço para o Leonardo Crinvilletti, que ia ser meu orientador, fera na nefrologia. Foi meu companheiro de residência, a gente entrou no mesmo ano. É um cara muito legal, Ele é. muito competente. Hoje está dando aula lá em Minas. Isso, ele tá na UFO. E cheio dos peixes aí, tá com um lago maravilhoso em casa. Um abraço, eu tive com ele no congresso. A segunda paixão dele. Eu acho que ele tá roubando ali o espaço, até do rim, tá tirando o rim já do canto. Acho que não, acho que tá uma briga Mas legal. Um abraço, eu tenho um carinho pela Unifran, olha, que legal, eu não sabia dessa sua residência lá. Pós-graduado em Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos pela Unip, mentoria em Clínica Médica de Felinos pela plataforma Cat Expert e mestrando na Unimes, com ênfase em Medicina Felina. Que legal, um currículo bom para mostrar aí para a turma que falar de gato tem que entender. Precisamos, é necessário entender. Primeiramente, obrigado pelo convite. Mais uma vez agradeço essa parceria por nos permitir divulgar a medicina felina. Exatamente, infelizmente ele é considerado um vilão. Isso acontece ao longo da sua história, mas quem tem o seu gato, o primeiro gato, se apaixona por ele e muito provavelmente não quer ter outra espécie. Ou, na verdade, essa paixão ela se torna uma grande intensidade e acaba tendo alguns. E, às vezes, esses alguns a gente vê que se reflete em problemas comportamentais. O que as pessoas não conseguem entender, ou talvez não tenham o conhecimento, né, melhor colocando, é que o gato ele é um animal solitário. Ele descende dos grandes felídeos. E esses animais eles conviviam naturalmente sozinhos. Isso já é então legal a gente já começar, já vou pegar aqui um gancho no que você está falando, porque todo mundo pensa, É isso que todo dita mundo o comportamento. pensa não, né? Eu acho que o leigo, quem não convive, quem não conhece um gato de verdade, acha que um gato é um cachorro pequeno. E aí tá um grande erro. Até para o médico veterinário, porque a gente tem uma série de medicamentos que podem, que não podem, de espécie específica, né? Exato. Então acho que a primeira coisa a se colocar é isso, o cão é de matilha. E o gato, Não, ele é um ser solitário. Ele só convive em conjunto só as fêmeas quando elas são mães. A partir do momento que elas entendem que essa ninhada já pode sobreviver sozinha, ela usa abandono e vai embora. Vida que segue para todo mundo. Então ter muito gato num espaço diminuto não está sendo muito legal para ele. Na verdade, a gente nem recomenda ter muitos gatos independente do espaço. Porque vai ter problemas comportamentais. Porque esses animais, em um dado momento, vivendo em números, eles vão se agrupar em grupos. Esses grupos não necessariamente serão toleráveis entre eles. Pode ser que tenha um gato que circule em todos os grupos, mas pode ser que existam grupos padronizados dentro daquele ambiente. E isso pode gerar um problema, porque em algum momento aquele gato ou algum daqueles gatos vai ficar doente. Ele vai precisar sair daquele ambiente. Ele vem até nós, como médicos veterinários, eles vão passar por mãos diferentes, cheiros diferentes, ambientes diferentes e vão retomar aquele ambiente
totalmente diferente. Ao contrário do que se pensa, os gatos eles se reconhecem em grupos pelo cheiro. Uma vez que esse gato volta com um cheiro diferente, ele vai ser banido daquele grupo como um todo. E isso vai fazer com que gere distúrbios comportamentais, que vão gerar os conflitos, vão aumentar os estresses, e isso pode ser propagado para aquela colônia como um todo. Então, a gente sempre procura fazer um alerta, né? Você quer ter gatos? Tenha um gato. Olha, não necessariamente uns, né? E a adoção também, ela precisa ser um momento de responsabilidade. Não adianta eu ter um gato de 10 anos e querer adotar um filhote hoje. Outra vibração, uma disparidade completamente outra fase diferente. Da vida, né? Um com uma energia de brincar sim, e outro já mais... Que esse senil não vai mais tolerar essa interatividade. Ah, mas eu já tive e isso aconteceu. Tudo bem, pode acontecer. Assim como você pode introduzir um gato hoje no meio de 5 e nada acontecer. Mas a gente preza para que isso não ocorra, porque isso vai gerar problemas. Eu vou pegar um gancho já nessa seara aqui que a gente está passeando, que você bem colocou, da introdução de um novo gato, porque o pessoal acha que de fato é muito simples, né? Onde tem um tem dois, onde tem dois tem três, e gato é muito independente, gato não dá trabalho, tal. A pessoa introduz um novo gato, aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, pensando no rim, pensando nos gatinhos que fatalmente podem, né, desenvolver um quadro renal, tal. Só que às vezes é um quadro renal bobo, às vezes por um cálculo, por uma obstrução, por um plug, porque ele passa às vezes não querer fazer xixi naquela caixa. Então, introduzir o gato, distribua sanitários, né? Tem tudo isso. Sim. E não só pensando nas questões mais incisivas na parte da néfro e da uro, mas o distúrbio comportamental, ele vai gerar a famosa Pandora. Sim. Que é o maior problema que a gente tem hoje. E isso se reflete muito em comportamento, por conta das introduções não apropriadas, por conta de determinados manejos não adequados. Às vezes a Pandora ela é fruto de um manejo inadequado, porque eu troquei a caixa de areia. Síndrome de Pandora a gente chama, que é a cistite idiopática felina. É uma cistite de repetição. Trata, melhora, piora, trata, é tratamento prolongado. E você não tem uma etiologia, você não tem uma causa bem definida. Porque a gente fala, é uma caixa de Pandora. Isso. E aí quem é? Por que é? Da onde vem? É comportamental, o que é? Então, hoje tem até umas linhas de estudo, mas você vê, às vezes só por essa introdução de um outro animal, você já desencadeia. E é um problema chato, sério, importante. Muito importante, porque é o que eu falo, está intimamente relacionado com o comportamento. Se você não consegue manejar aquele ambiente de uma forma adequada, ou se algum paciente ali já tem uma causa de base, um urólito, uma doença metabólica, ele vai gerar um desencadeamento naquele grupo que vai gerar alguma alteração de comportamento. Porque provavelmente algum colega vai lá atender esse animal porque a tutora não quer tirar ele do ambiente. Sim. Então isso acaba sendo o efeito dominó que a gente sempre fala, né? Sim. Então, por isso, colocar aqui esse contrabalanço, a importância dos check-ups. Sim. Meu animal não tem nada, ele nunca teve nada, eu não consigo sair com ele de casa, ele me dá muito trabalho, ele é um gato muito bravo, ele é um gato intolerante. Hoje a gente tem meios para evitar isso, né? Existem alguns fármacos dos quais a gente consegue minimizar essas alterações de comportamento. Uma coisa que precisa ficar clara para o tutor é animal que tem um comportamento que gera agressividade, esse paciente ele tem que ser sedado. Isso é inevitável, não há o que questionar. Se é o proprietário que ele mesmo não consegue fazer o fármaco por via oral em casa, para daqui a um período ele seja atendido, coletado material, esse animal ele já tem que ser sedado. O proprietário tem que ter ciência disso, né? Ah, mas eu nunca sedei, ele tem 15 anos, eu achei ele diferente, eu vou sedar esse gato? Talvez vai ser necessário. Para você conseguir fechar um diagnóstico, fazer um bom exame clínico, coletar informações, coletar exames. Óbvio que nós, da medicina felina, a gente tem umas técnicas, as famosas técnicas cat-friendly, que isso acaba trazendo um marketing profissional, pensando na possibilidade de você conseguir manejar esse animal aonde você consiga reduzir todos esses estresses, né? Então, por isso que a gente sempre acaba recomendando que esse animal seja atendido por um colega que tenha especialidade de felinos. Sim. Porque a gente consegue, de alguma forma, minimizar. É diminuir um som,
diminuir uma luz, evitar durante o atendimento entrar e sair do consultório, batida de portas, pessoas falando num tom de voz muito alto. Isso acaba refletindo no comportamento desse animal. Lembrar que ele é um paciente extremamente adrenérgico. Então a adrenalina dele está no pico. Ele saiu do conforto que era a casa dele, foi um ambiente completamente hostil, principalmente quando a gente lida em ambientes que são multiespécie. Então, lembrar que o olfato desses animais são extremamente aguçados. Tem um cachorro cheirando ele ali dentro da caixa, ele é acuado, preso numa caixa, um outro latindo do lado. E a gente não consegue se transportar na perspectiva desse gato. Sim. Então, a angústia, o medo, a ansiedade que ele tá. Isso é muito difícil, né, de ser entendido e captado não só para o tutor, que teme tirar esse animal de casa para fazer o atendimento, e por isso que às vezes a gente pega situações que são ruins, que geram um prognóstico ruim por conta dessa negativa, e a gente precisa mudar isso dentro do cenário da medicina felina. Sim. E a medicina felina é tão específica que tem uns cuidados, né, que tem que orientar para a família. Cuidado simples, que com a medicina canina a gente não tem tanta preocupação. O sanitário na área de serviço. A área de serviço liga a máquina de lavar toda hora. Quando não liga a máquina de lavar, liga o aquecedor a gás que faz um barulho. Sim. O gato não vai fazer xixi ali. Não. Fala, pô, a hora que isso aqui ficar calmo eu vou fazer xixi. Nisso ele está concentrando urina lá, está com uma distensão, vai dar problema urinário, vai dar cálculo, vai dar plug, por erro de manejo. E isso, eu só falei isso porque a gente já bateu outros papos, né? Já participou de programa comigo, em outros canais, e fora a amizade que a gente tem de conversar. E olha, eu derrubando o microfone aqui. E é um problema que o clínico geral não se atenta nisso. Às vezes não. Né? Não se atenta nisso. E às vezes você vê que o manejo espécie específico é tudo. Quando eu sou acionado para fazer algum tipo de consultoria, às vezes tem proprietário que não quer, num primeiro momento, passar pelo atendimento da especialidade. Então, tem alguns colegas que acabam instituindo a consultoria. Quando eu recebo um determinado histórico, eu sempre acho que tem algumas faltas de questionamento. E esses questionamentos, ele está 100% atrelado ao comportamento. Quantos gatos tem na casa? Como é que é a convivência? Eles se toleram, não se toleram? São animais que vivem em ambientes diferentes. Porque às vezes eles vivem na mesma casa a vida inteira e não se toleram. Não se toleram. Trombam, não se encontram, cada um num canto. E aí a gente tenta atenuar as agressões entre eles e quando chega no nível máximo, redirecionado a esse tutor. Esses animais, eles têm que viver separados. Ou eles ficam separados em ambientes porque de repente mora assim um sobrado, um fica em cima, o outro embaixo, ou alguém vai ter que sair desse ambiente, porque senão algo de ruim vai acontecer. Pode acontecer. Pode. Não necessariamente caracterizar um óbito desse animal por conta de uma briga, porque de repente não tem ninguém, porque todo mundo saiu para trabalhar, mas como atacar proprietário. Eu já atendi uma proprietária que veio até a mim por conta de comportamento, que não é a minha vertente, mas antes de eu pensar num comportamentalista, eu preciso excluir causas médicas. Entender o que tá. Porque senão eu encaminho para o comportamentalista, ele fala, Alberto, tem uma osteoartrose aqui. Esse animal não está sendo manejado para dor. Eu vou te devolver. Depois que você melhorar essa condição, você me retoma, que aí sim eu vou dar continuidade ao atendimento. Juro para você, o braço da menina, ele era completamente arranhado. Ela tinha inúmeras cicatrizes de arranhões por conta desse animal. Tudo bem que um foi introduzido de uma forma completamente equivocada. Houve aí uma certa insistência nessa introdução, mas a gata que já estava, ela não aceitava. Só que ela tinha uma osteoartrose de cotovelo, ela tinha uma artrose. Tinha dor, Ela tinha dor, ela não era medicada para esta dor. Então, por conta disso, ela tinha uma reatividade com esse outro animal por já não tolerar a introdução dele. Então foi tudo uma consequência que desencadeou nessa agressão. Uma defesa que vira agressão. Redirecionada. O pessoal às vezes pensa, né? A melhor defesa é o ataque. E um ataque de gato não é legal. Eu costumo brincar que o gato tem 5 bocas. Porque quando é muito rápido. Ele agarra e não solta. Não. E machuca muito. Eu já tive colegas que já perderam a unha. Porque acabou mordendo e
fraturou o dedo, quebrou a unha e o dente perfurou, gerou um abscesso. Eu ainda não participei desse tipo de evento. Vamos isolar, vamos... A gente tem esses cuidados, essas cautelas, mas eles são muito ágeis. É o que eu falo, a gente tem que entender esse bicho diante do seu ancestral. É a história do ser um ser solitário, não andar em grupo. Entender de onde vem para entender como seguir. É um animal que não pode demonstrar as suas vulnerabilidades, senão talvez hoje não teríamos gatos. Isso é bacana falar e ilustrar para quem está acompanhando em casa. Quando o Alberto pontua isso, o gato ele dá sinal clínico muito tardio. Sim. Ele esconde o sinal clínico. Essa por isso vulnerabilidade. Que você precisa conhecer. Ele não pode se mostrar frágil. Então, poxa, quando o pessoal fala, eu acho que meu gato está diferente, então corre porque já está muito diferente. Muito diferente. Já está com um problema muito sério. E aí entra o check-up preventivo. Né? A medicina de antecipação, a medicina proativa, não reativa. Não espera ter um problema. Investiga antes, procura sempre um conhecimento antes e com quem entende. Vou querer falar um pouco de vacina e de vermifugação. Mas vamos ver o que a gente tem de imagem? Falar para a turma lá dentro. Temos imagens aí, turma? Opa, aí um gato preto que sofre bullying. Total. Vamos falar a palavra do momento hoje, bullying. Porque gato preto dá azar, porque gato preto e tal. Está relacionado com questões religiosas. Então a gente acaba estigmatizando um animal que é inofensivo. Que é encantador. Essa é a palavra. A habilidade do gato, eu acho que para analisar a habilidade do gato, os movimentos que eles fazem, a habilidade de subir o cálculo, de subir, de descer, de pular, é algo incrível, apaixonante. Então, é tudo muito calculado, né? Fora a beleza, de fato. Esse ele simplesmente subiu e ficou. Estava conversando com a dona dele. Ele estava para uma reavaliação, na verdade. E simplesmente ele subiu e ficou, não quis descer, e eu acabei deixando, aproveitei e fiz essa foto de lembrança dele. Acho que ele estava tentando te tapear e falar, não, sou papagaio, não mexe em mim que tua área é gata. Mais ou menos isso. Temos mais imagens. Olha. Esse é um persa que estava passando em avaliação comigo para uma doença intestinal inflamatória. E bacana, e aí como as especialidades todas acabam se cruzando e a gente tem que usar de fato os especialistas. Esse carinha, provavelmente até pela doença que o Dr. Alberto já apontou que ele tinha, fez um ultrassom ali, tem ali ele ficou internado, na verdade. Tem ali a tosa na patinha de quem realmente teve acesso venoso. E aí cruzar as especialidades no objetivo maior, que é ter qualidade de vida e restabelecer a saúde do pet. Sim. Isso é fundamental. E grande esse daí, hein? Ele é muito grande. Mas foi bonzinho. Temos mais alguma? Esse também é um filhote de persa que tinha histórico de diarreia crônica e simplesmente ele, por vontade própria, subiu à mesa, ficou e dormiu enquanto eu conversava com o pai dele. Filhote. A turma pensa em vacinação só em filhote. Pensa em vacinação só de neném. Eu falo isso porque eu escuto isso muito na clínica. Sim. Não, mas eu vacinei. Quando? Quando era filhote. Isso, não falando só da medicina felina, mas de uma forma geral. E aí? Meu gato não sai de casa, tem tela em tudo, tá no apartamento, preciso vacinar? Precisa. É necessário vacinar. O que nós da medicina felina colocamos é que existem protocolos individualizados. Hoje a gente não coloca mais aquela regra de aquela receita de bolo. Exatamente, a famosa receita de bolo. Que todo ano precisa fazer a vacina XYZ. Na verdade, ele precisa ser vacinado de acordo com essa individualização dentro do protocolo vacinal ao longo da idade e da sua longevidade. Óbvio que um gato de 10 anos, hoje eu não vou insistir em fazer vacina nele todos os anos. Ele pode ser vacinado a cada 2 ou 3 anos. Porém, vale ressaltar que a vacina antirrábica somos obrigados no Brasil a fazer todos os anos, porque a gente está envolvendo questão de saúde pública. Sim. Mas o meu gato ele mora no 17º andar, não existe a menor possibilidade dele descer, ele não anda no hall do meu prédio, eu não desço com ele para a garagem. Independe. A gente sabe hoje que já houveram situações de que morcegos transitaram em telas
em apartamentos Sim. nessas alturas. Isso é bastante comum até aqui em Santos, em especial, Sim. a gente tem bastante jambolão. Então, os morcegos frugívoros ali, às vezes atordoado, sem chegar, ele E voa, fica. bate na tela e às vezes ele cai até para dentro do apartamento. E eles podem ser portadores da raiva. Podem. Tá? E o gatinho, às vezes, pode ter o instinto de brincar, pode ter o instinto natural dele Natural. de caçar. E às vezes o gatinho, de repente, um Garfield da vida, mas ele vai correr pro outro lado e falar: pelo amor de Deus, tira Não, esse bicho daí, eu quero a pizza e não Ele quero não vai esse... nem se abalar, não vai nem... É, não vai nem entender o que está acontecendo. Mas toda atenção Ela se é faz necessária. necessária. Por isso que a gente sempre coloca que na primo vacinação, né, no esquema vacinal inicial, eu sempre coloco e delineio para o proprietário ao longo da vida em que momento esse paciente ele deve ser vacinado e quais são essas vacinas. Hoje a gente sofre um problema nacional, que é a famosa FeLV, a leucemia viral felina. Todos os pacientes, independente da sua idade, eles devem ser testados para a FeLV. As Olha, pessoas que importante. têm grupos, antes de pensar em introduzir um paciente nesse grupo, ele deve ser testado, ele deve ser submetido a uma quarentena e entender que todo teste ele não é 100%. E a FeLV ela tem uma dinâmica viral completamente diferente. Hoje, um paciente pode ser FeLV, que a gente fala regressor, onde esse vírus está escondido dentro da medula, e o teste rápido, que detecta antígeno, ele não capta e ele vai dar como não reagente. Por isso que hoje a gente não fala mais no paciente positivo ou negativo. A gente fala no paciente reagente e não reagente. Porque ele pode ser não reagente hoje, daqui a 3 meses ele pode ser reagente. Ah, mas ele não saiu, ele não brigou, ele não teve contato com outros gatos. Mas ele já podia estar albergando esse vírus em sua medula. E por uma alteração imune, esse vírus conseguiu mesmo sair. vindo de gatil... Mesmo, independe. O pessoal Principalmente. pensa muito, nesses casos mais importantes, em adoção. Ah, mas eu não peguei da rua. Ah, mas eu não peguei da prefeitura. Ah, mas eu não peguei de abrigo. Eu comprei o meu gato do gatil... XY. É importante. É importante. Na verdade, esses locais, eles já teriam que ter como... A responsabilidade de vender com o exame. Exatamente. Isso é bacana. Ah, mas o pai dele foi testado. O pai dele foi testado quando? Quando ele tinha 1 ano de idade? O pai dele hoje tem 6. E aí? E O aí? teste não é pra vida, né? Ah, mas o meu gato, ele não sai do meu gatil. Eu questiono. Isso sou eu, Alberto, né? Mas pode ser que realmente ele não saia. Mas e a rotatividade? Isso é legal. E aí eu vou pegar também, eu sempre vou pegando os ganchos aqui, porque o papo sempre vai fluindo muito legal e muito dinâmico, né? Eu venho sempre sem pauta, sempre para fazer um bate-papo e a coisa sempre flui muito bem. Mas o Alberto falou do gatil, mesmo sendo um gatil. Referência que o gatil deveria ter a obrigação. É por isso que eu só vou fazer esse gancho aqui, porque é uma coisa que me incomoda. Quando o Santos resolveu proibir os criadores. Eu acho que não, tá errado. Você proibir, você vai provocar clandestinidade. Sim. O criador de fundo de quintal. Já temos. Ele vai. Só vai deixar isso um pouco mais exacerbado. A hora que você autoriza o criador, regulamenta e fiscaliza, uma série de problemas São são minimizados. minimizados. Pensando nos gatis comerciais, na verdade eles deveriam ter um colega lá. Esse colega, ele daria esse respaldo no Criação qual... sem médico veterinário acompanhando a gestação, a escolha dos parceiros, né? Você tem que ter uma afinidade estrutural até. Eu bati um papo em outro programa com a doutora Mariela Baldini, falando de ultrassom, as distocias, às vezes. Então, o parto que não é natural, que não consegue ser natural, por incompatibilidade. Isso está muito linkado com essa seletividade de eu ter o animal, não vou nem colocar só a espécie felina, mas eu ter o animal perfeito, o animal com a orelhinha caída, o animal com o focinho mais achatado, o animal com a cor X. Isso acaba promovendo uma seletividade tão grande aonde a gente gera nessas complicações, que são problemas que vão desenvolver-se em doenças. Sim. A gente acha lindo um persa com uma narina extremamente fechada. Mas e aquele animal? Ele está respirando? Pessimamente. Como é que é a oxigenação dele? Péssima. Ele dorme bem?
Não tem como, né? Não tem como. E aí, quando ele vem para um atendimento e você coloca que ele precisa fazer uma plástica no nariz, o proprietário, ele reluta. Eu não quero anestesiar porque ele tem esse narizinho achatado, eu sei que a anestesia dele é ruim. Eu falo, ela poderia ser ruim há muitos anos atrás. Hoje temos colegas capacitados para isso, anestésicas de qualidade, que nos permitem anestesiar um animal de 1 ano, de 9 meses e o de 19 anos da mesma qualidade, com a mesma segurança, com a mesma perícia técnica. Ninguém vai colocar uma anestesia num paciente sem ter um exame prévio, sem ter uma orientação, um encaminhamento de um colega. Então, faz parte do protocolo. O colega pediu, se o médico veterinário, né, colega para mim, mas se o seu médico veterinário orientou, olha, vai levar qualidade de vida, vai levar melhora do sono, faça. Sim. Faça. Isso vai refletir na expectativa da vida desse pet. Por isso que a gente acaba focando, né? E vamos aproveitar o famoso Fevereiro Roxo, que é o mês das doenças crônicas e degenerativas. Quando você acaba instituindo esses programas de prevenção, os exames periódicos, você consegue ter um diagnóstico precoce, melhorar a expectativa de vida desse animal e promover um prognóstico melhor. É muito diferente eu hoje atender um doente renal crônico estágio 2 do que eu atender um 4 hiperfosfatêmico, né, com fósforo extremamente alto, que a gente sabe que isso já é um prognóstico negativo. Necrose tubular aguda, você tem uma série de complicações. Por isso a importância desses exames. A gente gosta de deixar claro para o tutor que a gente não está pedindo exame por pedir. A gente está pedindo exame porque eu adequo aquela faixa etária, porque isso é consenso mundial. Não somos nós que simplesmente impomos. É um consenso mundial que determina que na faixa etária XYZ são exames que são necessários serem feitos, né? E cabe nessa faixa etária, que acho que nós atendemos com mais frequência, eu só atendo... É raro eu atender gatos filhotes, muito raro. Eu atendo paciente com 5 anos para frente, alguns poucos com menos de 5. E eu tenho pacientes que são portadores crônicos. Eu vou lidar com eles do meu momento de atendimento e muito provavelmente até o último dia de vida deles, seja de uma forma natural ou não. Mas essa é a minha rotina, é a minha diária. Então, às vezes, é muito frustrante para a gente atender um gato que tem um urólito, um cálculo em ureter que chega com a creatinina de 12. E aí você fala, olha, nesse momento você precisa fazer uma intervenção cirúrgica, que eu vou ter que colocar uma espécie de um dispositivo para eu melhorar a vida do seu rim. Só que isso financeiramente às vezes não é viável para todo mundo. Em especial falando de gato, colocação de duplo J é praticamente impossível. Estão desenvolvendo uma técnica aí que a gente precisa ver a médio prazo o que vai dar. Existe a colocação do bypass, que seria a solução, mas que é uma cirurgia. E as microcirurgias, né? Microcirurgia. Mas muito de manejo você pouparia isso. Porque não é incomum, pelo contrário. É bastante comum a gente perguntar, mas tá fazendo xixi, cocô? Ah, não sei. Como não sei? Precisa saber. Principalmente quando são grupos. Ah, doutor, eu tenho 6 gatos, né? Eu não consigo ter esse domínio. Ou alguém fez cocô mole, eu acho que é esse. Eu acho. Isso é... Aí você palpa falando, aqui tem cocô duro. Pode pegar outro que vir com outro, que aqui tem cocô duro, aqui em palpação. Isso é minha rotina. Eu acho que é esse. Eu não vi vomitando, mas eu vi um vômito de manhã. Ai, vomitou... Eu acordei e tinha um vômito na sala. E tem 5 gatos. Ah, mas o fulano, ele já vinha vomitando. Ele vomita bola de pelo, pelo menos uma vez a cada 2 meses. Então eu trouxe ele. Então, isso acaba gerando um redirecionamento. Às vezes isso acaba se tornando uma consulta de avaliação. Sim. Mas às vezes, por uma mera coincidência ou não, é aquele paciente. Sim, sim. Então, por isso que a gente fala, né? Ter muitos bichos é legal? Muito. É uma paixão que todos temos e isso nos conforta. Mas às vezes ter muitos animais não é satisfatório no ponto de vista médico. Querendo ou não, esses animais vão envelhecer. Sim. Imagina você ter 5 gatos, 8 cães na mesma faixa etária. Todo mundo vai ficar doente num momento. E você vai ter o efeito dominó.
Será que você vai conseguir manejar todos esses? Um é doente renal, o outro tem uma Não inflamação no falando nem intestino, só de um é diabético. despesas, né, de custos de tratamento, mas a dinâmica Da de casa, tratamento, ela vai mudar, muda. porque um vai comer uma ração específica, um vai ter um tratamento específico, e esses vai tratamentos, conflitar com eles o podem outro, se conflitar, e a proprietária, de alguma forma, já, ela pode se enganar. Sim. De repente fazer uma insulina no animal que não precisa. Fazer Aí um a antihipertensivo no animal que não precisa. Então, E a caca tá feita. tá, É. porque isso vai gerar uma urgência. E olha, quem gosta de gato, quem tem gato em casa e mora em prédio, ou até em casa mesmo, tela. Sim. Tela. Ah, mas você tá acostumado. Não existe essa possibilidade. Eu A tela é uma condição a tela obrigatória. porque cai. Acidente acontece. A famosa... Nunca caiu. Até o dia que caiu. Até o dia que cai e gera a famosa síndrome do gato paraquedista. Óbvio que quanto mais alto, a aerodinâmica e a física favorece a ele, quanto mais baixo, maiores são os danos. E aí gera fratura de mandíbula, traumas torácicos, fraturas de sérios, ossos longos, e são sérios, exatamente. Isso vai... Então, a história de que gato tem 7 vidas, olha, a história de gibi, cuidado, vai ter 7 vidas se for bem acompanhado, bem monitorado, bem tratado e sem riscos maiores. Exatamente. Temos mais imagem aí, turma da produção? Aí é a gente buscando uma possibilidade de fazer medicação para um gato, que todo mundo vê isso como um extremo desafio. Sim. Tudo bem que o Pipoca era um gato relativamente dócil, era um gato... Era hipocondríaco, não? Gostava do remedinho, não? Na verdade, ele é um glutão. Guloso mesmo. Guloso mesmo. E eu acabei usando ele para tentar sugerir às pessoas como medicar esses gatos. E é legal mostrar isso também. É bem bacana mesmo. Sim. Mostrar que a gente não precisa ir no primeiro momento com aquele arfã, com aquela vontade de enfiar o remédio na goela abaixo. Não. Tenta oferecer primeiro de forma mais carinhosa, mais light. Se não conseguir, você vai... Lembrar que isso é uma situação aversiva, né? O que às vezes os proprietários não entendem, e aí a gente volta à sua história da ancestralidade, manipular garras, manipular boca, isso é contra o gato. Porque você está mexendo no ponto de defesa. Sim. Ele fica vulnerável. Temos mais imagem. Por isso que quando no filhote em consultório, eu sempre oriento já no filhote manipular essas regiões. Esse é um gato com bronquite. Ele era um gato bem intolerante, então eu tive que me adequar à condição dele. Isso é a medicina felina. Eles são atendidos onde eles determinam, e não eu. Eu não preciso insistir em colocar ele à mesa. Então eu tive que descer a balança. Olha lá, em algum momento ele começa a refutar. E aí eu trago ele de volta para mim, com o auxílio da ração. E eu continuo fazendo a minha avaliação física. Foi com esse artifício que eu consegui colocar ele em cima da balança e fazer o exame físico. Legal. Um jogo de paciência. Precisa. Precisa ter paciência. Se você quer lidar com a medicina felina, antes de mais nada, você precisa ter paciência. E aí alcançou o objetivo de pesá-lo e de auscultá-lo. Sim. Sem maiores Porque estresses. sobre a mesa, ele não subia a balança de forma alguma. Bacana. Ele ficava escondido ali naquele vão. E se toca mesmo. Temos mais imagens. Aí. E aí hoje essa é a nova técnica que a gente utiliza com o famoso churo. Que caiu nas graças Caiu mesmo. nas nossas Essa graças. molecada adora. E ela também é uma gata que tem uma alteração em tórax, que não tinha uma causa pré-determinada. Ali ela tem um curativo no tórax porque ela está de dreno torácico. E em um dado momento ela não me permitia muito também fazer a avaliação física dela, e aí eu usei o churo para que eu pudesse auscultá-la de alguma forma. Mais imagens. E aí é um paciente também no qual eu estou fazendo uma avaliação física e examinando a boca dele. Que é algo que eu preciso fazer todos os dias. Do dentinho. Proporcionalmente, você fala, é um absurdo, é uma agulha. Vamos ver se vai aparecer de novo, não. Mas no início do vídeo dá pra ver o tamanho do canino. São a grandes. finura, machuca mesmo. Além do exame clínico, eu vou passear um pouco na sala aqui, pra mostrar.
Olha, o dente vai aparecer de novo, olha o tamanho. Tem uma mordida de gato. Aí Não é legal. Eu tô expondo a língua pra ver se não tem nenhum corpo estranho. E eu vou falar da sala. A gente vê ali atrás que tem um dispersorzinho que provavelmente seja feromônio. Isso. E ali um arranhador que vai até o teto, prateleira em cima. Isso é uma sala cat friendly. Isso é um consultório para gato. Esse é um consultório exclusivo nesse local que eu trabalhava. Antes de eu iniciar lá as atividades, não existia uma sala específica de gatos. A gente acabou, ao longo da minha permanência por lá, conseguindo fazer uma sala dessa em cada unidade hospitalar. E ela especificamente foi padronizada para que eles fossem atendidos, independente de ser exclusivamente na especialidade de felinos, mas todos os gatos eram atendidos nessa sala. E elas acabam sendo padronizadas para atender a tendência desses animais, né? Eles precisam ter um ambiente confortável, um ambiente com zero estresse, um ambiente no que permita que ele se sinta confortável. E aí a gente tem a utilização do feromônio, que mimetiza o que eles acabam liberando quando eles estão atritando entre os objetos e a gente, que dá uma sensação de satisfação. E tem o arranhador, tem a prateleira, tem uma aqui no canto que não consigo ver porque foi a tutora que fez essa filmagem. Toda vez que eu atendi esse gato, ela me filmava com ele para postar no Instagram dela. E ele tranquilaço. Ele era bastante. No meio para frente dos atendimentos, ele começou a ficar um pouco mais intolerante. Ele não gostava de sair de casa, ele saía muito cedo e isso gerava transtornos para ele. Gato gordo. Gato gordo. Não tô fazendo propaganda de restaurante em Campos do Jordão. Aí, ó, vou pedir depois aí. Rola um voucher depois. Um jantar. Mas gato gordo virou um padrão na cabeça das famílias como um padrão normal. O gato gordo é o comum, é o normal. E às vezes quando a família vê um gato normal, fala, ai, tá muito magro. Tá magro, exatamente. Tá muito magro. Isso a gente escuta às vezes na sala de espera, um conversando com o outro, que também é muito legal. Eu já vi gato em coleira. Sim. E gatinho acostumado, e ali bem, então. Aí o outro olha e fala, ai, mas tá muito magro. E o gato tá lindo. Porque o pessoal acostumou com o gordo. E gordura não é... Gordura nunca foi saúde, né? O gato lindo, na verdade, ele tá no score adequado, né? Sim. A condição de massa corporal. Agora, a obesidade, infelizmente, ela é um problema mundial. A gente sabe que hoje ela faz parte das principais alterações metabólicas. E existe essa mítica, né? De que o gato gordinho é o gato saudável. Pelo contrário. Assim como na medicina humana, a pessoa que tem um sobrepeso ou ela tem uma obesidade, ela tem alterações metabólicas muito importantes e que isso vão se refletir em manifestação de sinais clínicos. Então, hoje, a gente pede para que se tenha essa atenção. Será que essa ração ela precisa realmente ficar disponível ao longo do período todo? Lembrar que ela vai desidratar, ela vai amolecer, esse animal vai perder o interesse por aquela ração, e aí você começa a jogar uma nova ração por cima, tentando tapear esse animal, mas você na verdade não está tapeando. Pelo contrário, você está se tornando refém da situação que ele está te propondo. É o famoso gato que fica miando no pé do tutor enquanto ele está na cozinha. Ele associa que ele quer comer, e aí ele vai lá e oferece uma ração. Ou ele vai lá e oferece um petisco. E o gato começa a fazer essa associação. Então, esse tutor fica refém. A obesidade a gente precisa evitar, a gente precisa falar mais sobre ela dentro da medicina felina. Sim, sempre. Por isso que eu acho que tem a equipe da nutrologia, os endocrinologistas, que tem um domínio maior sobre essa condição da obesidade. E hoje, se pensar no ideal, era oferecer dieta úmida. É onde Você a gente leu meu pensamento aqui. É onde a gente sabe que nem todo o tutor consegue fazer isso, porque gera um custo maior, né? Mas pensando na condição de alimentação, é o alimento que mais se aproxima daquela presa se ele estivesse na natureza. Em quantidade de água, carboidrato, proteínas, e isso não se reflete em ganho de gordura, mesmo porque esses animais eles são sedentários.
Eu queria entrar em 2 temas aqui. Vamos lá. No tocante à dieta, propriamente dito. Não era incomum, pelo contrário, era bastante comum a gente escutar também dos responsáveis, do pai e da mãe do pet, dos donos, falar, poxa, eu não gosto de dar ração úmida, não gosto de dar essas latinhas ou os sachês, porque são muito salgados, ou tem muito corante, ou tem muito... Mas com base no quê? No quê? Exatamente. Né? E aí tinha esse tabu. Hoje, a gente já pega uma virada, não vou falar 360, mas 180. Não, a gente está deslanchando. Para mostrar que é importante a introdução de um alimento úmido. Né? E aí o outro assunto que eu vou mesclar com esse, para você passear aí para os gateiros que nos acompanham, é água. Nossa, meu gatinho é tão lindo, ele só toma água na torneira. Aí a pessoa vai lá, abre, fica... não, eu fico ali, olha, 5 minutos. Mentira. Não. Mentira. Fica mais tempo. Não, e a pessoa abre ali e fala, nossa, não, abre ali, deixa ele 5 minutos. Não fica, porque 5 minutos, quando a gente para ver, é muito tempo. Quando a pessoa manda um áudio de 5 minutos, todo mundo acelera. Eu não faço isso porque não faz bem. Né? Tem um monte de estudo que fala que não acelere o WhatsApp, não acelere. Mas 5 minutos é muito tempo você ali parado, dando. Então a pessoa deixou ali 30 segundos. E acha que o gato bebeu água. Não bebeu. Bebeu muito pouco. Não bebeu o que ele precisa, talvez. Então, ele é tão bonitinho, eu vou lá e abro. Então, alimentação seca, alimentação úmida e água. Passei um pouco nisso aí, porque isso é importantíssimo. É polêmico, né? Hoje a gente sabe que a dieta úmida, ela tem uma indicação. Ela não é um petisco. Sim, isso tem que legal, cair por terra. Também. Tem que tirar esse estigma. Criam essas lendas urbanas que ficam, então não. Ela não é um petisco, ela é um alimento e, como eu disse, volto a repetir, é um alimento que se aproxima daquilo que o animal comeria na natureza. Exatamente. Ela pode ser oferecida diariamente. Se pudesse ser feita em 100%, melhor. Porque esse animal, de alguma forma, vai estar ingerindo água, porque a sua constituição é em torno de 80% a 90% água, e isso melhoraria a saúde desses rins, mas isso não isenta este animal de beber água na fonte. Sim. E eu digo fonte, não torneira. Porque a fonte torneira fica contínua. A fonte é contínua, ele prefere água em movimento, tem toda essa questão também. Mas esse animal não vai ficar refém da torneira. Eu sempre dou um exemplo clássico. Você vai viajar no fim de semana. Acabou. Você tem 3 opções. Primeira, deixar essa torneira ligada ao longo do fim de semana. E você vai trazer um problema ambiental. Segundo, contratar uma pessoa para ir lá e ligar essa torneira pelo menos umas 4 a 6 vezes ao longo do dia. Vou fazer igual na rádio de antigamente. Repita, 4 a 6 vezes. 4 a 6 vezes ao dia. E a terceira, esse animal ficar o fim de semana sem beber água. Quando você retomar do fim de semana, esse animal está extremamente desidratado. Fazendo um insulto renal agudo. Exato. E lembrar que o paciente idoso, senil, geriátrico, como queira, ele já é um paciente que desidrata de forma crônica. Sim. Então, é preciso entender essa necessidade. Mas eu consigo só fazer 1 por dia. Melhor do que nada. É o ideal, nutricionalmente falando? Não é o ideal. Mas, na medida do possível, faça 1 sachê ao dia. E você pode usar ele até como uma alternativa. Eu sempre brinco, tem uma forminha de gelo na geladeira que não está sendo útil, coloca um montinho ali, acrescenta a água e oferece esse cubo de carne para ele. É uma forma lúdica dele brincar, dele interagir, minimizar o estresse, dele beber água e isso se tornar um hábito para esse animal. Vamos distribuir mais vasilhas pela casa. Vamos trocar e renovar essa água diariamente. Agora, no calor, vivemos numa cidade litorânea. Sim. Os últimos dias foram extremamente quentes. Vamos colocar cubo de gelo nessa água. Vamos deixar essa água mais atrativa para esses animais. Bacana falar isso também. Aqui a gente vai fazendo um papo para quebrar mitos. Mas o gato tem tanto problema respiratório. Como é que eu vou dar gelo para ele? Não. Isso também é uma mítica que a gente sabe. E como lidamos com pacientes aqui na região do litoral, tem essas questões da umidade que acaba comprometendo algumas espécies, algumas raças por conta dessas questões respiratórias.
Mas isso não faz o menor sentido. A gente pode oferecer gelo, sim. A gente pode oferecer o cubo de carne. Aproveitem o churro, não fazendo propaganda, mas já falando nele, porque hoje ele é a nossa arma, o nosso refém dentro dos ambulatórios. Você pode fazer a sopa de churro. Olha. Pegar uma bisnaguinha, diluir ela em água, oferecer para esse animal, fazer ela na forma de cubo de gelo, picolé, enfim, a criatividade é o que manda, né? Mas é oferecer água. Esses animais precisam beber água. A água é de extrema importância, assim como pra gente. Você consegue ficar sem beber água? Às vezes eu consigo. Eu sou relapso nesse sentido. Não é saudável, exatamente. Como eu disse, a gente acaba desidratando. E quanto mais velho esse animal é, ele vai desidratando diariamente. Então a gente precisa oferecer. É algo que eu também falo lá na consulta do paciente filhote. Não adianta você querer oferecer uma dieta úmida para um gato de 7 anos, de 12 anos. Ele não conhece aquela textura. E o gato está direcionado a isso, a textura. Então, naquela fase de sociabilização, que gira em torno da 2ª à 12ª semana, é o momento ideal para você expor esse animal a tudo que você queira. Oferecer diferentes texturas, oferecer diferentes marcas, diferentes sabores, para que esse animal comece a entender que ele tem uma memória e que isso vai se refletir lá no futuro, porque eu já comi isso, eu conheço essa textura, né? Mas não, porque quando você cai na condição do paciente que vai usar uma dieta terapêutica e ele não aceita, você tenta partir para a úmida, ele não vai comer porque ele não conhece, ele só comeu a ração seca e aquela é a referência que ele tem de textura. Então ele não vai aceitar a dieta úmida de forma alguma. Então fica essa dica, né? Super importante. Apresentar as diferentes texturas para o seu gato jovem, na fase de neném na mesmo. Fase de filhote. Aproveitar. E tem um moleque uma infinidade. O que a gente sabe hoje... E para todos os bolsos, né? Porque às vezes eu falo, o pessoal vem com aquela desculpa, mas eu não posso. Pode. Alguma marca, alguma ração você vai poder. Tem um valor de 5. Mas qual que eu ofereço? Você pode oferecer qualquer dieta úmida, desde que não seja uma terapêutica, se o seu animal não tiver indicação. Mas você pode oferecer qualquer dieta úmida e é onde você consegue entender qual é o tipo de textura. Ele prefere a de lata, que é como se fosse um patê? Ele prefere os pedaços? Ou ele prefere os pedaços que têm mais molho? Ele prefere aquelas que mimetizam pedaços de carne? É isso você tem que entender de acordo com a aceitação do seu animal. Dieta terapêutica, quando o Dr. Alberto colocou, são as rações medicamentosas, que tem as apresentações, ração seca, ração úmida, ração medicamentosa, sempre com orientação do médico veterinário, com orientação do profissional. Mas eu acho que o meu gato é renal, o gato da minha vizinha é renal, o meu gato ele tem um cocô assim, eu acho que ele tem uma síndrome intestinal inflamatória. Ele está com cristal na urina, vamos dar uma... Então, nunca, dieta terapêutica, como o nome fala, é parte da terapia, é medicamento. Tá? A gente considera como um adjuvante ao tratamento, é importante. E se você usar uma dieta errada no momento errado, você vai desbalancear e vai estragar tudo. Então, o Dr. Alberto bem pontuou. Dieta terapêutica, nunca com não vou falar uma automedicação, mas com uma autoescolha, como uma livre escolha, não. Dieta convencional, dieta manutenção, sim. E de acordo com a sua faixa etária. E só para concluir... hoje a gente tem aí uma infinita gama de rações. A gente sabe que o mercado de nutrição ele cresceu muito, né? Então por isso que eu sempre falo, qualquer ração úmida, ela não é um petisco, e a mítica de que ela tem muito sódio, isso também, gente, caiu por terra, tá? Sim. A ração X não causa cálculos, isso também era uma incoerência que houve lá no passado. E é uma injustiça, né? Com a marca X, exato. É uma injustiça. Então é oferecer dieta úmida, qualquer uma, aceitar desse animal qual é o tipo de textura que ele entende que é melhor para ele e a partir daí oferecer a dieta úmida. Olha, o bate-papo aqui fluiu, a gente passeou em várias áreas da medicina felina. A gente pode marcar e vamos marcar para frente problemas específicos, que tem muita gente ali que deve estar ali e fala, poxa, mas meu gato tem lipidose. Ou, olha, o gato da minha vizinha teve a bronquite. Nossa, a gente está afinado aqui no pensar.
Então, é bombinha para todo mundo, não é bombinha, é minha. O que eu faço, o que eu não faço? Faço a receita do vizinho, nunca. Jamais. Então a gente tem muito papo para entrar, mas eu achei muito importante a gente já trazer agora no início do nosso Pet News, que a ideia é fazer esse programa de orientação. Para quem gosta, porque eu falei, não adianta a gente colocar um programa que só mostra bicho sofrendo, gente sofrendo, que espirra sangue na tela. Você fala, não, pera lá. É um programa de orientação. Sim. A gente gosta, a gente quer aprender, a gente quer divulgar conhecimento. Então, eu acho muito importante isso. E eu já queria logo trazer o assunto felinos, porque hoje, crescendo demais, está muito mais popular, ele está muito mais inserido na casa das famílias, às vezes crescendo de forma desarmônica, porque é isso. Mas é tão fácil ter que agora eu já quero ter 3, 4. E a gente aprendeu hoje, eu vou falar, a gente aprendeu, porque para mim também foi importante. Eu falo, a gente não passa um dia na vida sem aprender. Sim, a gente pensa, não, se dão bem e tal. Não, então é melhor ter 1, 2 e tal. E às vezes você vai ter essa não afinidade, então às vezes vão morar numa mesma casa, mas cada um no seu canto, então isso foi muito importante. Então, para que a gente tenha uma boa saúde da medicina felina. Sim. E isso, gato não é um cão pequeno. Jamais. Então a gente nunca vai medicar um gato como medica um cão. Tá? Então fica essa dica. Conversa com o médico veterinário que te acompanha. Busca, hoje a internet está no nosso bolso. A gente tem um computador no nosso bolso. Você quer dar boa qualidade de vida para o seu pet? Procura os especialistas, né? Isso eu falo quase que em todo o programa. Eu venho de uma época aí que a gente já ficou meio velho, que a gente tinha orgulho de colocar o adesivo, né? Médico veterinário, 20 e tantos médicos em um e tal. Hoje não. Um bom clínico geral se faz importante, é importantíssimo. A gente tem que ter os bons clínicos para que saibam caminhar, para usar as especialidades. Então o gato tem a sua especialidade e hoje foi o nosso bate-papo aqui. Alberto, programa show. Deixa a tua última mensagem para a turma que está acompanhando, para quem ficou aí com o despertar. E vou fazer aqui também, meu pai tinha um preconceito, a gente bateu o papo aqui antes no programa, meu pai tinha um preconceito com gato, que é aquela coisa que todo mundo fala, gato não é do dono, gato é da casa, gato é do ambiente, gato... E temos uma gata hoje na fazenda, que é apaixonante, que apareceu lá, ela escolheu, e ela encantou a tudo e todos, e no começo, não entra, tá, ou já dorme na cama, ou já tá dentro de casa, o ar-condicionado às vezes, fala, meu Deus, tem alguém lá, a gente tem um barzinho lá que a gente chama de pub, o ar-condicionado do pub tá ligado? Ela tá lá. A minha tá lá, tá. Então, quando você convive é muito gostoso, é uma relação muito gostosa. Roberto, o microfone é teu pra gente encerrar, que daqui a pouco a turma me mata aqui no estúdio. Tranquilo. Não, o que eu quero deixar de mensagem é que realmente a especialidade ela existe. Existem veterinários que são habilitados para lidar com a espécie. Que esses tutores, que eu sei que os famosos gateiros e gateiras têm uma atenção especial, são tutores relativamente diferenciados na atenção desses seus gatos, que eles realmente busquem a especialidade, que eles façam essas avaliações periódicas para a gente promover uma qualidade de vida para esses animais, para a gente ter um prognóstico melhor e, antes de mais nada, oferecer uma qualidade de vida. Eu acho que quem nunca teve um gato e que tem a primeira vez, ele é apaixonante. Porque a gente vem de uma criação que o cachorro era o único animal que tínhamos, era a única espécie que tinha um contato com o homem. Hoje a gente sabe que isso é uma mudança absurda no dia a dia. Sim. Hoje tem gente que tem iguana dentro de casa, né? E tem animal para todos os gostos, desde que esses silvestres sejam legalizados, exatamente. E criadores conservacionistas especializados, licenciados. Mas é necessário fazer essa avaliação laboratorial periódica, porque a gente precisa oferecer exames de qualidade para esses animais e, obviamente, não fazer a automedicação. O gato ele tem processos metabólicos diferenciados, eles têm essas metabolizações que fazem vias erradas e com isso vão trazer complicações, podem gerar intoxicações que podem ser irreversíveis se não forem restabelecidos no momento adequado. Então, não há por que fazer uma automedicação. Olha, não tem um especializado em felinos nesse momento, preciso fazer uma avaliação, eu vou viajar. Tem o clínico geral. Sim. O clínico geral ele sempre vai continuar existindo. É ele que vai fazer o processo de triagem, uma vez que o proprietário não queira buscar
as especialidades de uma forma direta. Então, o clínico ele tem esse papel. Ele vai fazer a triagem, ele vai fazer a avaliação, e através dessa avaliação ele vai entender se aquele momento ele tem que direcionar para a especialidade e qual especialidade ele vai direcionar, né? Mas o recado que eu deixo é que a especialidade ela existe, ela precisa ser muito mais difundida. Eu sempre brinco que é uma especialidade que ainda está ali sobrenadando em tantas as outras, diferente de algumas que já têm uma certa notoriedade dentro do mercado veterinário. Mas nós estamos aqui para promover, como os vídeos mostraram, as fotos, promover o melhor conceito de como minimizar o estresse desse paciente e tentar tirar essa mítica da cabeça do tutor de que o gato não precisa ir ao veterinário e só levá-lo quando ele realmente está doente. Mas tem colegas que optam em fazer atendimentos de felinos em domicílio. Isso é uma questão de gosto. Né? E tem proprietário que opta e prefere desta forma. Mas eu coloco à disposição de todo mundo. Obrigado muito mais uma vez. Imagina, papo delicioso. E pedir para você que acompanhou a gente, curte, compartilha, divulga aí, chama a turma para acompanhar. Um papo sempre com muito carinho, pensado com muito carinho, pauta com muito carinho. Manda sugestão para a gente também. Vamos continuar dando seguimento a esse projeto aqui, que é um projeto com o objetivo maior de ter uma boa qualidade e boa saúde para essa molecada que tão bem nos faz. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente vai ter novo papo, sempre muito interessante, sempre muita coisa boa, sempre muita orientação para você que ama animal. Brigadão pela paciência. Vem com a gente aí para os próximos. Beijo, boa semana. Fiquem com Deus.